Muito bem, pessoal, continuando o nosso curso de crimes contra o patrimônio dentro de direito penal, parte especial, vamos entrar agora dentro do capítulo 3º, que trata dos crimes de usurpação, artigo 161 do Código Penal. Professor, eu nunca ouvi falar desses crimes antes. Fiquem tranquilos, porque aqui nós vamos entender a conduta. E basicamente, para fins de concurso público, o que nós precisamos entender dentro dos crimes de usurpação é exatamente a conduta. É o que está no Código Penal. Então eu vou trazer aqui para vocês hoje comentários para que a gente possa compreender adequadamente a conduta descrita no Código Penal e posteriormente, depois desta aula, vocês simplesmente vão revisar por meio da leitura da lei seca. Porque quando este conteúdo é cobrado em prova, o que não acontece com muita frequência, mas eventualmente o examinador ele pode vir a cobrar e já cobrou esses artigos 161, 162 do Código Penal, basta conhecer o conteúdo que está no Código Penal e simplesmente vou trabalhar aqui como um facilitador para que você compreenda um pouco melhor esses crimes e trazer, obviamente, alguns detalhes, comentários da doutrina, eventualmente da jurisprudência também. Então vamos lá. Primeiro, bota aí na tela. Artigo 161 do Código Penal. Nós estamos dentro do capítulo 3º, que é da usurpação, e o artigo 161 tem como nome em iuris alteração de limites. Este é o nome do delito previsto no artigo 161, alteração de limites. E o que vai ser então o delito de alteração de limites? Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pessoal, vamos compreender isso daqui. Quando nós falamos no verbo suprimir, quando o Código Penal usa a palavra suprimir, ela refere-se a eliminar. Quando fala em deslocar, tranquilo, mudar o local. Mudar o local, mudar de local. Reparem que o crime do artigo 161 é um crime não transeunte. Professor, o que é isso? O que é um crime não transeunte? Crimes não transeuntes são crimes que deixam vestígio. E se um crime deixa vestígio, se um crime é não transeunte, a forma como eu vou demonstrar que este crime existiu é por meio de laudo pericial, é por meio de exame de corpo de delito. Ok? Então, diante deste crime, é necessário um laudo pericial para demonstrar que houve alteração desses limites territoriais, desses limites da linha contígua de determinados imóveis. Obviamente, este é um crime muito relacionado a áreas rurais. Acontece demais nas áreas rurais. Entretanto, nada impede que ele venha acontecer numa área urbana. Só é mais comum que aconteça na área rural. Olha aqui então na tela. Eu vou suprimir, deslocar o quê? Tapume, marco, qualquer outro sinal indicativo de linha divisória. Pode ser uma cerca de arame farpado. Pode ser uma cerca, vem comigo, de arame simples. Pode ser uma linha de barbante que tenha sido colocado para dividir um imóvel de outro imóvel. Não importa. Se por acaso vem o vizinho, esse crime aqui, galera, é praticado pelo vizinho. Este crime é praticado pelo vizinho, aquele que tem uma linha contígua, que tem o terreno ao lado, desde que ele vai alterar essa linha divisória. Então ele tem o interesse em aumentar o seu terreno, aumentar o tamanho do imóvel e o que ele faz? Ele desloca, ele suprime uma linha divisória, um tapume, um marco, uma cerca, um arame, seja o que for, para que o terreno dele aumente. E o que vai acontecer com o do vizinho dele? Da vítima? Vai diminuir. Olha aqui então, suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória. Olha aqui então a finalidade do delito, para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Muita atenção, porque quando a gente fala do crime de furto, por exemplo, do crime de roubo, o objeto material do crime de furto, do crime de roubo, tem que ser uma coisa móvel alheia, coisa alheia móvel. Já no crime de alteração de limites, não. Eu não tenho como alterar limites, alterar o tamanho
de um bem móvel. Obviamente aqui o objeto material vai ser um bem imóvel. E um bem imóvel, uma coisa imóvel alheia, que pertença a outra pessoa. Repare-se que se eu estou falando que o agente vai se apropriar, vamos desenhar aqui? Vamos desenhar? Olha só. Eu tenho aqui dois terrenos, ok? Eu tenho o terreno A e o terreno B. Vem o proprietário do terreno B, suprime esta linha divisória para que o terreno dele ganhe espaço. Ou seja, ele está se apropriando de uma coisa imóvel alheia. Olha o pedaço que agora ele conseguiu ao praticar esse delito. Muito bem, alterou o limite. Reparem, portanto, que este crime é um crime próprio. Professor, por que é um crime próprio? O que é um crime próprio? Crime próprio é aquele que só pode ser praticado por determinadas pessoas que detêm determinadas qualidades, determinadas características. É um crime que não pode ser praticado por qualquer pessoa. Se por acaso você não tem um bem imóvel, você não pode praticar esse delito. E se você tem um bem imóvel, você só pode praticar este crime em relação ao seu vizinho. Vamos supor agora, eu tenho aqui o terreno A, eu tenho o terreno B. Vamos supor que o João, que não é o proprietário nem do terreno A, nem do terreno B, João, simplesmente ele vê essa linha divisória e ele fala, quer saber? Eu vou destruir esse arame farpado. Não gosto desse arame farpado. Vem o João, que não é nem proprietário do terreno A, nem proprietário do terreno B, e põe abaixo, suprime a linha divisória entre esses dois terrenos. Pergunto a você, o João, ele pode ser autor deste crime? Não, pessoal, porque trata-se de crime próprio. E para que haja a prática deste delito, ele necessariamente tem que ser praticado pelo vizinho, porque o vizinho ele quer se apropriar, ele quer aumentar o seu terreno. O João, que nada tem a ver com essa história, se ele simplesmente entra e destrói o arame, destrói essa linha divisória que separa esses dois terrenos, a ele será imputado o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, e não o crime de alteração de limites. Aqui no crime de alteração de limites, o agente tem a intenção de se apropriar de coisa imóvel alheia. Beleza? Olha aí na tela. Pena, detenção de 1 a 6 meses. Logo, eu estou falando de um crime de menor potencial ofensivo e multa. Outra coisa importante, esse delito somente pode ser praticado com dolo. Vamos supor que você está simplesmente mexendo lá, construindo um muro. Vamos supor que você está construindo um muro na sua casa, tá bom? Sua casa tem a do vizinho do lado, seu imóvel, né, seu terreno, você está construindo um muro. Só que por erro, por negligência, por imprudência, imperícia, você acaba construindo o muro um pouco mais para o lado de lá, aumentando assim o seu terreno. Reparem, o seu dolo não estava voltado para se apropriar do terreno alheio, de coisa imóvel alheia. Você acabou aumentando o seu terreno, construindo o muro num local errado, simplesmente por erro. Por uma negligência, não observou o dever de cuidado ao construir este muro. Claro que há uma sanção para isso, há uma sanção cível. Você vai ter que botar aquele muro abaixo e construir no local correto. Entretanto, não será considerado crime de alteração de limites, porque quando você faz isso sem saber, sem querer, não configura dolo. E este crime não pode ser cometido na modalidade culposa, somente na modalidade dolosa. Fechou, pessoal? Tranquilo, né? Na tela, então. Crime, então, de alteração de limites, artigo 161 do Código Penal. Só para a gente deixar mais uma classificação aqui, trata-se de crime formal e a tentativa é possível, tá? Tentativa é possível. Muito bem, muito bem. Vamos em frente. Eu ainda estou no artigo 161 do Código Penal. Entretanto, eu entrei agora no parágrafo 1º. E é interessante porque aqui no artigo 161, parágrafo 1º, eu tenho outras condutas
a qual será atribuída a mesma pena do caput do artigo 161, mas são crimes completamente distintos, ok? Então, o artigo 161 caput, nós temos o crime de alteração de limites. Artigo 161, parágrafo 1º, é outro crime, é outra história. Eu tenho o crime de usurpação de águas na tela. Então, aqui o nome em iuris desse crime, o nome desse delito do artigo 161, parágrafo 1º, é usurpação de águas. Na mesma pena, portanto, incorre quem desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Pessoal, desviar é mudar o curso. Represar é impedir o curso da água em proveito próprio ou de outrem. Também é um delito que é mais comum de se acontecer na área rural. Tem um riachinho que passa numa fazenda e ele passa na fazenda A, passa na fazenda B, passa na fazenda C, até que chega num lago. Entretanto, o proprietário lá da fazenda A, onde tem a nascente dessa água, o que ele faz? Ele pega e represa esta água, para que o rebanho dele, para que o gado dele tenha água suficiente a todo momento, para que ele possa, então, o gado ingerir esta água. E com isto, acaba impedindo que a água que vinha daquela nascente continue o seu curso correto, passando pela fazenda B, pela fazenda C, até chegar no determinado lago. Reparem que ele represou em proveito próprio, pensando no seu interesse, águas alheias. E por que são águas alheias? Porque são águas que não lhe pertencem. A água de uma nascente não pertence a uma pessoa específica. Aquilo ali é um bem público. Então, mas de qualquer maneira, reparem o seguinte, quando fala-se aqui em águas alheias são águas que pertencem a outras pessoas. Eu tenho águas alheias, elas podem ser tanto particulares quanto públicas. Então, se eu desvio ou represo águas particulares, configura esse crime. Se eu desvio ou represo em proveito próprio de outrem águas públicas, também vai incidir esse delito. O que nós temos que tomar cuidado em relação a esse crime, vem comigo, é o seguinte: este crime, ele é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar esse delito, não precisa ser o determinado proprietário da onde passa a água, não, porque pode ser uma água, por exemplo, um riachinho numa área pública e alguém vai lá e represa aquele riachinho. Então pode ser qualquer pessoa que venha praticar esse delito. O que nós temos que tomar cuidado é que, eventualmente, a depender de como vai acontecer esse desvio ou represamento dessas águas, isto pode vir a configurar um crime ambiental, ok? Então, nós temos aqui o crime do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1º. É um crime patrimonial. Eu desvio ou represo águas alheias para me beneficiar, em proveito próprio ou de outrem. Ok. Entretanto, a depender da situação, a depender de como é feito esse represamento, de como é feito esse desvio, pode vir a configurar, inclusive, um crime ambiental. Beleza? Mas é um delito também, não tem dificuldade, basta saber conhecer essa conduta da usurpação de águas. É um crime, portanto, aqui vai ser comum, qualquer pessoa pode praticar esse crime. É um crime formal, vai se consumar quando houver o desvio ou represamento, ainda que o agente não consiga obter o proveito. A tentativa é possível. E, como eu falei com vocês, lembre-se, pode configurar aí eventualmente um crime ambiental. Muito bem. Nós temos agora, então, estamos ainda no parágrafo 1º, mas agora viemos para o inciso 2º. E aí nós temos já outro delito, que é o delito de esbulho possessório. Vem comigo, pessoal. O artigo 161, como eu já falei no início da aula, não é muito cobrado em prova. Entretanto, dentro dessas três condutas, artigo 161 caput, artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1º, e o artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º, são três crimes distintos. O que é mais cobrado, o que mais tem incidência em provas, é exatamente o esbulho possessório.
ok? E não tem dificuldade em entender esse delito. E o que as bancas cobram é exatamente os detalhes que são trazidos no Código Penal. O esbulho possessório é a invasão de terras, mas não é qualquer invasão de terra. Não é simplesmente eu chegar agora e falar, opa, eu gostei daquele terreno, eu vou me apropriar, eu vou invadir aquele terreno. Se eu, sozinho, sem violência, sem grave ameaça, invadir determinado terreno, lotear determinado terreno, até vai configurar crime. Entretanto, é um crime que pertence a outra legislação, uma legislação específica que cuida dessa parte de parcelamento irregular de solo. Nós estamos aqui dentro dos crimes contra o patrimônio. E para que configure o delito de esbulho possessório, existem requisitos específicos do Código Penal. Olha aqui na tela então. O esbulho possessório é o quê? Quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Esbulho possessório, o que vai ser isso? Qual que é essa finalidade? A finalidade é de possuir determinada terra, de entrar na posse daquela terra, daquela propriedade e manter o domínio daquela terra, o domínio daquela propriedade. Muita atenção, porque este também é um crime que acontece com mais frequência na zona rural, entretanto pode acontecer em áreas urbanas também. E pode acontecer não só em relação a terrenos, a lotes baldios, mas pode acontecer também em relação a construções, a prédios, residências, tanto que, olha aqui, eu tenho a invasão de terreno ou edifício alheio, ok? Então lembre-se deste detalhe. Mas o que mais é cobrado em prova é o que está aqui, na forma como é cometida essa invasão. Então, comete esbulho possessório quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas. Reparem, portanto, que existem 3 formas de se praticar o crime de esbulho possessório. O esbulho possessório ele pode ser praticado com violência à pessoa, ele pode ser praticado mediante grave ameaça e ele pode ser praticado mediante concurso de mais de 2 pessoas. Então eu tenho que fazer uma pergunta para você. Uma pessoa sozinha pode praticar o crime de esbulho possessório? Pode. Pode. Entretanto, para que uma pessoa sozinha pratique o crime de esbulho possessório, é absolutamente necessário que este indivíduo que venha praticar esbulho possessório, ele pratique mediante violência à pessoa ou grave ameaça. Ok? Tranquilo? Pergunta agora. Se 2 pessoas invadem juntas determinado terreno, sem violência, sem grave ameaça à pessoa, eu tenho o crime de esbulho possessório? Leiam bem, eu tenho 3 formas de praticar esse crime: com violência à pessoa, com grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas. A minha pergunta é: 2 pessoas juntas, unidas, com vínculo subjetivo, liame subjetivo, invadem determinada terra com a finalidade de praticar esbulho possessório. Elas praticam o crime de esbulho possessório previsto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º? Não. Por que não, professor? Elas invadiram com violência? Não. Elas invadiram com grave ameaça? Não. Então vamos para o 3º requisito? Mediante concurso de mais de 2 pessoas. Então eu preciso de pelo menos 3 pessoas para a prática de esbulho possessório, se não houver violência ou grave ameaça. Se houver a invasão utilizando-se de violência ou grave ameaça, basta 1 pessoa ou bastam 2 pessoas, tanto faz. É possível a prática do crime de esbulho possessório. Entretanto, se 3 pessoas vierem a invadir esse delito, essa propriedade,
sem o uso de violência ou grave ameaça, este crime estará configurado porque a terceira forma que esse crime pode ser praticado é mediante o concurso de mais de 2 pessoas. Então, olha aqui, galera, muita atenção neste detalhe, tá bom? Eu preciso de 3 ou mais pessoas. Professor, quer dizer então que esse crime é um crime plurissubjetivo? Não. Somente na conduta 3 ele vai ser plurissubjetivo. Nas condutas 1 e 2, trata-se de crime unissubjetivo. Ele pode ser praticado por uma pessoa ou por várias pessoas em concurso de pessoas. Ok. Entretanto, se não houver violência, se não houver grave ameaça à pessoa, ele somente pode ser praticado, o crime de esbulho possessório somente pode ser praticado se tivermos o concurso de mais de 2 pessoas. Tranquilo, galera? Sem dificuldade? É isso que a prova vai cobrar de vocês, tá bom? Deixa eu trazer aqui, olha, esse também vai ser um crime formal, é um crime que admite tentativa. Olha que interessante, é um crime permanente, porque enquanto os agentes estiverem esbulhando determinado imóvel, enquanto eles estiverem sob a posse daquele imóvel, eles estarão praticando esse delito, ok? Então é um crime permanente, cuja consumação se prolonga ao tempo. Na tela. Vem para o parágrafo 2º e parágrafo 3º agora. O parágrafo 2º e o parágrafo 3º, eles vão trazer disposições que se aplicam a todas as condutas do artigo 161, ok? Então, eles se aplicam ao artigo 161 caput, que é a alteração de limites, aplica-se ao artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1º, que é a usurpação de águas, e aplica-se também ao artigo 161, volta. Calma aí que o professor está apanhando aqui, pessoal. Pronto. 161, parágrafo 1º, inciso 2º, a caneta não deixou fazer, pronto, inciso 2º, tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa atenção. Os parágrafos 2º e 3º, eles vão se aplicar a todas as condutas que estão acima deles, a todos os crimes que estão acima dele. Beleza? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º, é importante dizer isso, porque tem gente, já teve entendimento, e alguns alunos se confundem achando que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º vão se aplicar somente ao esbulho possessório. Não, aplica-se sim ao esbulho possessório, aplica-se à usurpação de águas e aplica-se ao delito de alteração de limites. Fechou? Vamos ver então o que fala aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena este cominada. Então, se houver violência, ele também vai responder pela violência. Nós teremos aqui, portanto, um concurso material obrigatório. Deixa eu voltar aqui na conduta do esbulho possessório. Vamos supor, pessoal, que o agente pratique esbulho possessório mediante grave ameaça. Ele vai responder, portanto, somente pelo esbulho possessório. Entretanto, se o agente pratica esbulho possessório com uso de violência, vamos somar a pena do esbulho possessório com a violência praticada, que pode ter sido uma lesão corporal leve, uma lesão corporal grave, uma lesão corporal gravíssima, uma lesão corporal seguida de morte, um homicídio. Pode ser qualquer tipo de violência. A gente vai somar a pena correspondente à violência praticada. Beleza? Na tela. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, ok? Reparem, então, que
todas estas condutas das quais tratamos aqui no capítulo da usurpação até agora, no artigo 161, todas estas condutas são crimes em regra de ação penal de iniciativa privada. Em regra. Por quê? Porque o próprio parágrafo 3º fala, olha, somente se procede mediante queixa. Então, o delito de alteração de limites, usurpação de águas, esbulho possessório, vai ser necessária o requerimento, a queixa-crime da vítima para que haja, então, a persecução penal e a instauração da ação penal. Beleza? Tranquilo. Professor, em regra, são crimes de ação penal de iniciativa privada. Quando que não vai ser? Quando houver o emprego de violência. Portanto, em regra, são delitos de ação penal de iniciativa privada. Entretanto, tem duas situações que vão ser de ação penal pública incondicionada. Então vamos lá. Esses delitos serão de ação penal pública incondicionada em duas situações. Se a propriedade é pública, a propriedade que foi esbulhada, a água que foi desviada ou represada, o terreno que sofreu alteração de limites. Então será de ação penal pública incondicionada se a propriedade é pública. E será também de ação penal pública incondicionada se houver o emprego de violência. Beleza? É o que traz aqui pra gente o parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não é emprego de violência, somente se procede mediante queixa. O que a gente defere disso, então? Que, em regra, esses delitos serão de ação penal de iniciativa privada. Entretanto, se houver o emprego de violência ou se esse delito for praticado contra propriedade pública, teremos, então, delitos de ação penal de iniciativa pública. Crimes de ação penal pública incondicionada, cuja persecução penal independe da manifestação de vontade da vítima, havendo violência ou sendo a propriedade pública. Pessoal, acabou. É isso que a prova vai cobrar de vocês. Eu diria até que esses parágrafos 2º e 3º acabam sendo mais cobrados do que as próprias condutas do artigo 161, com exceção do esbulho possessório, porque aquela conduta do esbulho possessório, como traz alguns detalhes, as questões gostam de cobrar também. A gente vai fazer questões daqui a pouco e aí eu vou mostrar para vocês. Vamos continuar então e vamos agora para o artigo 162, na tela. Olha só, nós ainda estamos dentro do capítulo 3, capítulo 3º da usurpação. E agora a gente vem para um outro delito, que é o delito de supressão ou alteração de marca em animais. Diz o seguinte: suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Acho que todo mundo já viu em Fazenda, ou então pelo menos lembra da novela Rei do Gado, que tinha lá a marcação, um ferro quente que era encostado na perna do gado, na perna do boi, com uma marca. Aquela ali é uma marca que demonstra quem é o proprietário daquele gado. E os animais de fazenda, de maneira geral, eles recebem esse tipo de marca. Então, esta conduta vai incriminar quem vai suprimir, retirar esta marca ou então alterar esta marca. Olha aqui, suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio que pertença a outras pessoas, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pode ser uma marca, pode ser um sinal indicativo de propriedade também. Por exemplo, alguns bois usam um brinco, né, que é uma coleira, mas é um brinco que é pregado aqui na orelha deles e aquilo indica de quem eles são propriedade, de quem eles são propriedade. Então pode ser também, não somente por meio dessa, né, do ferro quente, mas também uma coleira. Pode ser este brinco, né, que eles usam, o gado usa, para mostrar quem é o seu proprietário. Se houver alteração
dessa marca, a alteração deste sinal indicativo de propriedade, incorre-se no crime do artigo 162. E atenção, porque o artigo 162 tem pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Logo, é um delito de médio potencial ofensivo. A gente não pode aplicar disposições beneficiadoras da Lei 9.099, mas podemos aplicar a suspensão condicional do processo. Só uma atenção, pessoal, esse crime aqui, a doutrina até diverge. Alguns doutrinadores falam que é um crime formal, outros doutrinadores falam que é um crime de mera conduta. Eu só quero chamar a atenção o seguinte, o artigo 162, ele fala bem claramente que é suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Reparem que este tipo penal ele não fala que houve uma apropriação, uma subtração deste gado. Por isso que parte da doutrina fala que isso aqui é um crime de mera conduta. É simplesmente o fato do agente que altera essa marca, altera esse sinal identificativo de propriedade. Ele não requer, para a prática deste crime, a subtração ou apropriação deste gado, deste rebanho, desses animais que tiveram a marca suprimida ou alterada. Por que eu estou falando isso? Porque lá no artigo 155, parágrafo 6º do Código Penal, nós temos uma conduta específica de subtrair animais semoventes, né, de produção. Animais semoventes de produção. Semoventes são os animais, tá bom? Então, você efetuar a subtração desses animais vai configurar o artigo 155, parágrafo 6º do Código Penal. E aí a gente poderia até falar, eventualmente, num concurso de crimes. Há alguns doutrinadores que entendem também que esta supressão, esta alteração de sinal identificativo de marca poderia configurar uma fraude para fins do crime de furto qualificado mediante a fraude. E aí a gente teria então o crime do artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, e não o do artigo 155, parágrafo 6º. Beleza? Mas aí é um pouco mais entendimentos doutrinários. O que tem que ficar claro é que este delito ele não trata da subtração. Se houver subtração de algum desses animais, nós vamos falar ou no furto de semoventes, artigo 155, parágrafo 6º, ou então do furto qualificado mediante fraude, se houver essa conduta, e aí esta conduta ela seria absorvida pelo artigo 155, parágrafo 4º, em razão deste falso que teria sido utilizado para a prática do crime de furto mediante fraude, beleza? A gente aplicaria, no caso, o princípio da consunção. Crime meio é absorvido pelo crime fim, ok? Muito bem, vamos fazer algumas questões. Rapidamente, primeira questão da VUNESP, que diz o seguinte: no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, é correto afirmar: comete o crime de esbulho possessório aquele que invade, mediante concurso de mais de 2 pessoas, ainda que sem violência ou grave ameaça, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. E aí, pessoal, certo ou errado? Questão tranquila porque a gente acabou de ver o crime de esbulho possessório. Se isso cai na prova e você não conhece a conduta do esbulho possessório, você ficaria na dúvida, você deixaria em branco, você marcaria errado. Mas é uma questão correta. Olha aqui de novo. Comete o crime de esbulho possessório aquele que invade mediante concurso de mais de 2 pessoas. É uma das formas do esbulho possessório, não é? O esbulho possessório ele pode ser praticado mediante violência, mediante grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas. Nesse caso aqui, não houve violência, não houve grave ameaça, mas o fato de ter havido concurso de mais de 2 pessoas, ou seja, 3 pessoas ou mais, configura sim o delito de esbulho possessório, portanto, questão correta. Ok? Questão 2. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, tratando-se de esbulho possessório, se a propriedade for particular, havendo ou não emprego de violência, somente se procede mediante queixa. E aí, pessoal?
Vamos lá. Se a propriedade é particular, somente se procede mediante queixa? Sim. Então até aqui beleza. Nós temos aí um crime de ação penal de iniciativa privada. Se não houver emprego de violência, somente se procede mediante queixa? Sim. Crime de ação penal de iniciativa privada. Entretanto, se o esbulho possessório, bem como todos os outros delitos do artigo 161, se houver violência, aí vai ser um crime de ação penal pública incondicionada. A questão, portanto, está errada. No que se refere aos crimes contra o patrimônio, tratando-se de esbulho possessório, se a propriedade for particular, havendo violência, não vai se proceder mediante queixa, estaremos diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Questão 3. Será típica a conduta de 3 agentes, já gostei, que invadem terreno particular no intuito de praticar esbulho possessório, ainda que eles não empreguem violência física. Vem comigo. Até aqui tá certo? Tá. A questão fala de uma dessas formas de praticar o crime de esbulho possessório. Se o agente invade propriedade alheia com o intuito de esbulhar aquela propriedade e esta conduta foi praticada pelo concurso de 3 pessoas, eu tenho aqui uma das formas da prática do crime de esbulho possessório. Então, ok, eu tenho o crime de esbulho possessório. Vamos ver a continuação? A continuação diz o seguinte: nesse caso, a ação penal será privada. E aí, pessoal, é privada ou não? Teve violência? Não. Tá aqui, olha. Eles não empregaram violência. Então, até aí tá tudo bem. Esse terreno é público ou particular? O terreno é particular. Então, pronto. Se o terreno é particular, não houve violência, é um crime de ação penal privada. Um crime de ação penal de iniciativa privada somente se procede mediante queixa. Logo, questão 3, correta. E questão 4 para a gente fechar. Os delitos de supressão ou alteração de marca de animais e de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia não necessitam, para caracterização de sua consumação, do efetivo prejuízo da vítima e são de ação penal privada. Pessoal, essa questão aqui, ela está falando de 2 delitos, tá bom? Ela fala da supressão ou alteração de marca de animais, que é o delito do artigo 162 que nós acabamos de ver, mas ela trata também do crime de introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, que é o delito do artigo 164 do Código Penal, que nós ainda não vimos. Só que a questão vem e fala que esses 2 delitos, para sua caracterização, para a caracterização da sua consumação, eles necessitam de efetivo prejuízo da vítima e são de ação penal privada. Cuidado, pessoal. O artigo 164, de fato, ele requer o efetivo prejuízo da vítima, tanto que está dentro do capítulo de dano, e ele é um crime de ação penal privada. Entretanto, o crime do artigo 162, do qual acabamos de falar, e eu vou voltar aqui para a conduta, reparem que ele não requer uma efetiva, vem comigo, ele não requer um efetivo dano à vítima. Ok, houve a supressão, houve a alteração daquela marca do sinal indicativo de propriedade, mas lembra que eu comentei que esta conduta, não se refere necessariamente a uma subtração, a uma apropriação? Então, em tese, este crime pode ser praticado independentemente do prejuízo suportado pela vítima. Beleza? Olha aqui então mais uma vez, 162. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca o sinal indicativo de propriedade. Não requer que haja um efetivo prejuízo. Por isso que a doutrina vai falar que é um crime formal ou um crime de mera conduta. A doutrina em nenhum momento vai falar que se trata de um crime material. E reparem também, vem comigo aqui, que os crimes do Código Penal, aliás, todos os crimes do ordenamento jurídico brasileiro, todas as infrações penais, para a gente abranger também as contravenções penais, todos são de ação penal pública, ok? São de ação penal pública incondicionada.
Esta vai ser a regra, a menos que a lei fale o contrário. Reparem que no artigo 161, a lei fala, olha, estas condutas do artigo 161 vão se proceder somente mediante queixa. No artigo 162, não. No artigo 162, não há qualquer dispositivo indicando que se trata de um crime de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação. Se a lei não fala expressamente que é um crime de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, se não há qualquer indicação, nós vamos sempre entender que se trata de um crime de ação penal pública incondicionada. E o artigo 162 é um crime de ação penal pública incondicionada. Volta para a questão. A questão, então, ao falar que o artigo 162 depende do efetivo prejuízo da vítima, errado. Que é um crime de ação penal privada, errado também. E, portanto, a nossa conduta absolutamente errada. Fechou? Vamos parar por aqui. Até o próximo bloco.